E abra sua Bíblia no Salmo que nós lemos nesta noite, o Salmo 116. Salmo 116. Eu aumentei um pouquinho lá, se alguém tiver com frio. Tá bravo aí? É porque acabou o louvor, tava umas botas aí, sou muito calorento. Salmo 116. Preste atenção neste salmo, cada versículo, cada detalhe. Deus tem muito a nos ensinar nesta noite. Diz assim o texto sagrado: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Angústias do sepultamento, está querendo dizer. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, diz o salmista, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso. Ele olha para dentro de si agora e diz: retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, diz o salmista, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Aí ele diz, ele pergunta no versículo 12: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vem com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos ajuda nesta noite, nos anima nesta noite, nos renova nesta noite, nos fortalece nesta noite através da experiência deste homem, Deus, que passou por um momento tão difícil. Usa a tua palavra e nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Meus irmãos, este salmo ele tem muito a nos ensinar. Talvez você nunca tenha passado pelo que o salmista passou. Nós vamos ver isso. Talvez você esteja muito distante de passar pelo que ele passou, ou quem sabe não, ou quem sabe você esteja até passando. Mas a grande verdade é que todos nós em algum momento estamos sujeitos a passar pelo que o salmista passou. Certamente há circunstâncias, em circunstâncias diferentes, mas com os mesmos terrores que ele enfrentou. Então vamos atentar para o que o Espírito Santo fala nesta noite, pois esse momento que o salmista enfrentou, ele pode ser o seu
amanhã, quem sabe? Ok? Então vamos ficar atento ao que o Espírito Santo fala com você nesta noite, através da sua palavra. Bom, tem havido várias conjecturas entre os intérpretes, quanto ao autor deste salmo. Alguns pensam que foi Ezequias, o rei Ezequias, que por conta da sua enfermidade ele quase morreu, então ele orou ao Senhor e o Senhor o curou. Isaías capítulo 38 mostra isso. Outros dizem que foi escrito por Davi, quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 16 ao 19, mostra essa história, uma história tão triste, quando Davi sabe da notícia que o seu filho morreu. Olha, a cena é muito triste. Se você ler com atenção, dá até vontade de chorar. Mas eu confesso que eu não fui convencido por nenhum intérprete a respeito de quem seja o autor deste salmo. Não deu para me convencer. E de fato é difícil dizer quem escreveu este salmo, mas isso não é o mais importante nesta noite. O que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é para as circunstâncias que o salmista passou. Isso sim eu quero chamar a sua atenção. Como ele enfrentou essas circunstâncias, quero chamar a sua atenção nesta noite também. E principalmente chamar a sua atenção para o seu senso de gratidão a Deus. A gratidão demonstrada pelo salmista neste episódio. Por sinal, este salmo se tornou um modelo de agradecimento a Deus. Era usado na liturgia do templo, diante da congregação, lá em Israel, nessa época. Eles usavam como um modelo de gratidão, porque de fato nós vamos ver que este salmo, o salmista mostra uma tremenda gratidão a Deus. Vamos então ao texto, versículo 1, 2 e 3. O salmista diz: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Olha só o que ele diz. Bom, independente de qual foi o contexto do autor quando escreveu este salmo, o fato é que o salmista reconhece que ele estava sujeito à morte. Esse era o quadro. A situação era crítica. Ele estava diante da morte. Imagine a cena. E o salmista neste momento está com sua mente totalmente conturbada. Esse é o contexto. Ele diz que as angústias do Sheol, ele diz, ou seja, as angústias da sepultura, no original diz isso, veio sobre ele. A morte estava muito perto dele, a angústia da morte. Talvez por conta de uma perseguição, não sabemos, ou enfermidade, não sabemos, mas ele deixa claro que ele foi afligido por 3 sentimentos terríveis. Primeiro sentimento, angústia. Segundo, aflição. Terceiro, tristeza. Sabe quando você sente no peito aquele aperto, parece que está ficando sufocado? Aquela coisa não somente física, mas no coração, na alma. Isso é sentir angústia. Era isso que o salmista estava sentindo diante da morte. Ele estava angustiado. Ele estava aflito, que seria uma agonia, ansiedade, tormento. Na verdade, esse sentimento, eles se parecem. E ele estava muito triste, uma falta de alegria, falta de ânimo, disposição e outras emoções de insatisfação. E pior ainda, ele diz que estava sendo dominado por esses sentimentos. Tamanha era a luta deste homem. Ele diz no versículo 3: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Ele estava dominado por esses sentimentos. Meus irmãos, esse homem com essa gama de sentimentos terríveis em sua alma,
poderíamos afirmar sem nenhuma sombra de dúvidas que ele estava em uma profunda depressão, por conta da situação que ele estava vivendo. É o que ele deixa bem claro no versículo 3. Mas o que me chama a atenção, o que de fato me chama a atenção aqui, é o versículo 4. Veja o que diz: então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Esse então quer dizer o seguinte: olha, eu estava diante da morte, eu estava cercado por ela, angustiado, aflito, triste. Então, diante de tudo isso que eu estava enfrentando e sofrendo, eu clamei pelo nome do Senhor: Senhor, livra-me. Meus irmãos, ouçam o que vou lhe dizer nesta noite. Esse dia, ele vai chegar em sua vida, não tem jeito. Mas pastor, o senhor está me agorando? Claro que não. Só estou te alertando para a realidade da nossa vida aqui na terra. Meus irmãos, enquanto esperamos a volta de Cristo, passaremos por aflições aqui nesta terra. Eu tenho falado isso aqui. Momentos de angústias vão surgir, infelizmente. Momentos de aflições vão surgir. Momentos de tristezas vão surgir. Momentos de nós, que nós vamos ser acometidos por alguma enfermidade, vão surgir, não tem jeito. Muitos de nós vamos perder entes queridos, não tem jeito, faz parte. Momentos esses que o salmista passou, nós também iremos passar em circunstâncias diferentes, é claro. Mas quando elas surgirem, faça como o salmista fez. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor, desse momento. E no versículo 1 e 2, fica claro que Deus ouviu o seu clamor. Ele diz o seguinte: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou, olha só, os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. Meus irmãos, as palavras do salmista estão cercadas de gratidão. De gratidão. Ele sabia que não tinha como ele se livrar dessa situação, a não ser por uma ação divina. Por isso ele declara que ama a Deus, pois Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua súplica, Ele inclinou seus ouvidos para Ele. Deus ouviu o clamor do salmista. Meus irmãos, o que eu vou falar agora talvez soe como algo insensível, da minha parte, mas não é. Não é. Pense no que eu vou dizer. Quando o Filho de Deus está passando por uma situação muito difícil, ou seja, à beira da morte, angustiado, dominado pela angústia, pela aflição, tristeza, decepção, desânimo, quando este, mesmo nesta situação, não clama a Deus, como fez o salmista, isso é um sinal claro que ele não confia em Deus plenamente, concorde você ou não. Essa é a grande verdade. Porque não clamar a Deus quando estamos em um estado como esse que o salmista se encontrava é uma demonstração clara que não confiamos em Deus plenamente. Pois, irmãos, se eu sei, se eu acredito de verdade, se eu creio que Deus ele abriu o mar vermelho, que Deus derrubou as muralhas de Jericó,
que ele parou o sol e a lua, e hoje nós sabemos que ele parou a terra. Josué não sabia na época. Que ele faz paralítico andar, que ele faz cegos enxergar, que ele ressuscita mortos, que ele é soberano sobre tudo e sobre todos, que todos os nossos dias estão contados e determinados. Por que será então que quando nos encontramos em um contexto como esse, que o salmista se encontrava, não clamamos a Deus? Por que será? Porque não confiamos em Deus plenamente. Essa é a grande verdade. Meus irmãos, o salmista sabia que ninguém poderia lhe ajudar, mas ele cria que Deus poderia, por isso ele clama. E o mais interessante é que nós não estamos diante de um homem que está clamando a Deus diante, de um momento fácil. Ele está diante de um contexto totalmente negativo. Meus irmãos, ele ia morrer. Ele não está clamando a Deus com um sorriso no rosto, não. Ele não está tranquilo, calmo, sereno, não. Mas ele pensou, mesmo nesse estado eu vou clamar a Deus, porque Ele sim pode me ajudar. Isso é confiar em Deus plenamente. Meus irmãos, quem está clamando a Deus aqui é um homem dominado, preste atenção, controlado nesse momento difícil de sua vida pela angústia, pela aflição e pela tristeza. Ele não esperou ficar bem para clamar ao Deus Todo-Poderoso, mesmo ele angustiado, mesmo ele aflito, mesmo ele muito triste, talvez uma grande depressão, mesmo ele à beira da morte. Ele clamou a Deus. Por que ele clamou a Deus? Porque ele confiava em Deus plenamente. Essa é a grande verdade. Independente do estado que ele se encontrava, ele clamou a Deus. Mas não é isso que eu vejo muitas vezes no meio dos irmãos. Pelo contrário, às vezes eu ouço, hoje eu não estou muito bem, eu estou triste, angustiado, aflito, então eu não vou orar. Veja se tal declaração faz sentido. Claro que não, irmãos. Tal declaração não faz sentido para aquele que de fato confia em Deus plenamente, cegamente. Pois é justamente quando não estamos bem, estamos angustiados, aflitos, tristes, à beira da morte, seja qual for o pior contexto da sua vida, é justamente nesse momento que temos que clamar por Ele. A não ser que você não creia, aí realmente de fato não faz sentido. Mas se você crê que Deus é poderoso, independente das circunstâncias, nós iremos clamar a Deus. Paulo, ele estava preso, prestes a ser julgado, à morte, lá na igreja de Filipos. Mas veja o que ele diz, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós conhecemos muito bem estes versículos, mas eu quero explicar algo para você mais uma vez. Filipenses 4, 6 e 7. Paulo está preso, e a qualquer momento ele pode receber um veredito de morte. Então ele escreve para a igreja, ele diz o seguinte, Filipenses 4, 6, 7: não andem ansiosos por coisa alguma. Você pode substituir o ansioso e pode botar outras situações, angustiado, tristeza, enfim. Então a primeira coisa que ele diz, Filipenses 4, 6, 7: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas ele continua, mas em tudo, tristeza, angústia, sofrimento, seja o que for, pela oração é o meio, e súplicas, e com ação de graça. O sentido aqui é o seguinte, é sem murmurar, é com alegria, confiança em Deus. Aí ele diz, apresentem seus pedidos a Deus, e veja o que acontece, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, não é algo normal, não é algo compreensível,
é uma paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, primeiro a ser atacado é o nosso coração e a nossa mente. Observe que a condição para que essa paz, que é fruto do Espírito, essa paz não é minha nem sua, é do Espírito, mas a condição para que essa paz, que é fruto do Espírito, ou seja, que está em nós, se manifeste, é através da oração. Então, quando você estiver triste, angustiado, desanimado, passando por uma situação muito difícil, comece a orar, comece a apresentar a Deus, porque é essa paz que excede todo entendimento, guardará, veja que é uma proteção, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por isso, eu digo para vocês, orem. Orem. Foi isso que o salmista fez. Estava à beira da morte, dominado pela angústia, tristeza e aflição, mas foi dentro desse contexto que ele foi orar e clamar a Deus. Ele não esperou melhorar, mas ele foi orar. Voltando para o texto, foi dentro desse contexto que ele foi clamar a Deus. Meus irmãos, entendam nesta noite que eu não estou dando bronca, nem estou zangado, chateado, ou querendo mostrar a vocês uma certa espiritualidade. Pelo amor de Deus, não é isso, não é isso. Estou apenas mostrando para vocês que o Deus que nós servimos, Ele pode nos ajudar diante do pior contexto da nossa vida. Não importa o contexto que você possa estar enfrentando ou passando, Deus Ele pode operar, Deus Ele pode te renovar. Eu creio nisso, morreria por essa verdade. E vocês precisam crer nisso, clamar por Ele, independente das circunstâncias, independente de como vocês estejam. Sejam angustiados, aflitos, tristes, seja à beira da morte. Fale com Ele, clame por Ele, porque certamente Deus Ele vai ouvir a sua oração. E agora, depois que o salmista passa por esse momento tão difícil em sua vida, clamando a Deus, ele decide algo. Olha só o que ele decide, versículo 2: Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu dizer, olha só o que ele diz, eu o invocarei toda a minha vida. Ou seja, não importa mais o que viria pela frente, o salmista estava disposto a continuar invocando o Senhor por toda a sua vida. Ele estava preparado. Ele sabia que o Deus que ele servia poderia resolver as circunstâncias piores que poderiam vir pela frente. E tem pessoas que, diferente do salmista, não continuam invocando o Senhor por toda a sua vida. Na primeira luta clamam a Deus, conseguem passar, amém. Mas já na segunda luta, quando a coisa já começa a piorar, ele já não clama mais, já não mantém o mesmo ritmo. Meus irmãos, entendam uma coisa nessa noite. Entendam uma coisa que eu vou dizer nessa noite. Deus muitas vezes nos cerca de todos os lados, de todos os lados. E Ele pode fazer isso autorizando que várias situações aconteçam em nossas vidas, até nós entendermos que essa luta que estamos enfrentando, só Ele pode nos ajudar e mais ninguém. Às vezes Deus faz isso, Ele nos cerca de todos os lados, cria situações, circunstâncias, para que possamos entender que só Ele pode nos ajudar. E portanto precisamos clamar a Ele, ou seja, colocar os nossos joelhos no chão e orar. Amém? Amém. O salmista agora vai começar a mostrar como ele foi agraciado por Deus, já que sem ele não tinha como sair desta situação. Então ele diz no versículo 5, veja o que ele diz: o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus, ele diz,
é compassivo, ou seja, ele tem compaixão. Nesse momento o salmista, com o coração totalmente grato a Deus, exalta os seus atributos. Ele diz: o meu Deus é um Deus de misericórdia, o meu Deus é um Deus justo, ou seja, Ele é um Deus fiel. O meu Deus é um Deus compassivo, pois Ele teve compaixão de mim. E é notório que esses atributos divinos ficaram mais claros na vida do salmista depois que ele passa por esse momento tão difícil em sua vida. Depois que ele passa por esse momento, ele de fato enaltece mais a misericórdia, a justiça, e diz que Deus é compassivo. Outro dia, eu estava vindo para cá na quarta-feira, no carro com minha cunhada, com a Andréia, e nós estávamos falando sobre uma pessoa que não merece, que nós temos muita misericórdia, porque a pessoa é ruinzinha pra caramba, né? Verdade é essa. E nós estávamos conversando sobre essa pessoa, e eu comecei a agir com misericórdia. Ela foi até engraçada, ela falou o seguinte: poxa, Walter, mas você, depois que virou pastor, ficou bonzinho pra caramba, hein? Mas não é isso, irmãos. Foi interessante que na hora que nós estávamos conversando sobre aquela pessoa, em alguns segundos, Deus começou a me mostrar como Ele tem sido misericordioso comigo, porque eu também não sou flor que se chegue. E eu senti aquela misericórdia. Então eu automaticamente comecei a olhar para aquela pessoa que a gente estava conversando, que é tão ruim mesmo, mas com um olhar de misericórdia. Mas por quê? Naquele momento fiz o autoexame. Então às vezes Deus, Ele coloca diante de situações para que você aprenda a ter misericórdia. E às vezes Deus, Ele autoriza que algumas coisas aconteçam em nossas vidas para que aprendamos sobre misericórdia e para que sejamos mais misericordiosos com os outros também. Quem sabe nesse momento o salmista não está fazendo, um autoexame, pensando: poxa vida, eu não merecia ser livre dessa situação, mas Deus teve misericórdia de mim. Quem sabe? Quem sabe ele não pensou, mesmo eu sendo um homem algumas vezes infiel, mas Ele é um Deus justo e fiel. Talvez ele estava pensando: Ele é um Deus compassivo, pois teve compaixão de mim nesse momento tão difícil da minha vida. Eu não sei o que passou pela cabeça do salmista, são apenas conjecturas, mas de uma coisa eu sei: depois que ele passa por essa situação, ele tem uma noção mais clara que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus justo e que Deus é um Deus que tem compaixão, Deus compassivo. Por isso é muito importante entendermos que o nosso Deus é um Deus soberano. Ele é um Deus soberano e que Ele não está alheio a nada, que independente daquilo que estamos passando hoje, ou ainda vamos passar, Ele tem um plano. Não importa o que você está passando, Ele tem um plano, Ele tem um propósito bem definido, e portanto Ele está querendo nos ensinar algo em cima disso. Portanto, se você tem passado por algumas situações difíceis nesses dias, pelo amor de Deus, não fique reclamando. Não fique reclamando, não fique murmurando, não fique questionando a Deus. Pelo contrário, confie nele cegamente. Clame por Ele, peça ajuda a Ele, assim como o salmista fez. Naquele contexto tão ruim, procure entender o que Ele quer te ensinar nesse momento tão difícil que você tem passado, ou ainda vai passar. Quem sabe Deus quer te ensinar nesse momento sobre misericórdia, sobre justiça, sobre ser fiel, sobre ter compaixão. Quem sabe Deus age muitas vezes dessa maneira para nos ensinar coisas tremendas. Versículo 6, o salmista continua, ele diz o seguinte: o Senhor, olha só o detalhe, o Senhor protege os simples. Aí ele diz:
Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Eu não sei vocês, mas ouvir as palavras do salmista me anima e me deixa seguro. Quando o salmista diz que o Senhor protege os simples, essa palavra no texto original é alguém que entende que sozinho não tem como se manter seguro. A ideia do versículo é essa. É alguém que reconhece a sua fragilidade diante dos perigos expostos do dia a dia. É alguém simples, esse é o sentido. Na Septuaginta, que é o Velho Testamento, traduzido para o grego, esta palavra é traduzida como criancinha. Criancinha. Então o salmista entende que quando ele não consegue se proteger, assim como alguém indefeso, assim como uma criança, Deus o protege. Glória a Deus por isso. Quando não há mais forças, Deus o protege. Essa era a noção clara que o salmista tinha. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Meus irmãos, independente da insegurança que enfrentamos em nosso país, seja na área da segurança, seja na área da saúde, não deveríamos viver apavorados como muitos filhos de Deus vivem. Não deveríamos. Essa não deveria ser uma atitude normal dos filhos de Deus. E mais uma vez eu digo que não estou querendo mostrar espiritualidade, mas apenas mostrar a vocês que se Ele protege os simples, ou seja, os indefesos, Ele vai te proteger também. Se Ele deu força, se Ele dá força ao cansado, Ele vai te dar força também. Não deveríamos ficar apavorados. Sentir medo e se preocupar é normal. Isso é normal. Viver apavorado por conta da insegurança que existe em nosso país não é normal e não deveríamos viver assim, pois a nossa proteção é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Agora, se não cremos nisso, eu volto a dizer, aí fica difícil e vai piorar para você mesmo. Vai piorar. A nossa confiança está no Senhor e mais ninguém. Essa era a confiança que o salmista tinha no Senhor. E a grande verdade é que muitas vezes temos que passar por situações de insegurança para que saibamos que existe um Deus que nos protege e que nos fortalece. Glória a Deus por essa crise. Quem sabe quantos crentes estão vivendo agora a dependência de Deus? Depois que o salmista passa por esse momento de insegurança, ele declara: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Glória a Deus. Meus irmãos, eu diria que não confiar em Deus é um absurdo. É um absurdo. Um filho de Deus não confiar em Deus é um absurdo. Pois Deus, em toda a história bíblica, tanto no Velho como no Novo Testamento, já demonstrou que Ele é um Deus de poder. É um Deus de poder, que controla a história, que controla a minha vida, que controla a sua vida, independente das circunstâncias. Não confiar em Deus, grave isso, é um absurdo. Versículo 7. Ele olha para dentro de si, retorna ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Vocês lembram que essa alma, que o salmista estava angustiado, aflito e triste, e dominado por esses sentimentos, mas agora, a sua alma poderia retornar ao descanso. O salmista agora olha para dentro de si. Depois que ele passa por um momento muito difícil, ele olha para dentro de si e diz: retorne ao seu descanso, porque ele estava angustiado, agitado, ansioso.
Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. E porque somente agora o salmista ordena que a sua alma retorne ao descanso. Versículo 8 deixa claro. Aí ele diz: pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar. Ou seja, de uma maneira graciosa, Deus o livrou da morte. Então agora ele olha para dentro de si e dá uma ordem: retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Glória a Deus. Versículo 9, ele diz: para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Meus irmãos, Deus livrou o salmista da morte por sua bondade, por sua graça, para que ele pudesse andar diante do Senhor. Ou seja, para que ele pudesse viver diante do Senhor, vivesse para Deus na terra dos viventes. Entendam que Deus livrou o salmista da morte para que ele andasse diante do Senhor, para que agora ele continuasse vivendo diante de Deus. Havia um propósito. Quando Deus ele te abençoa, há um propósito. E tem pessoas que são abençoadas por Deus, mas são ingratas, pois logo em seguida se afastam do Senhor. O propósito: Deus abençoou o seu filho aqui, Deus o livrou da morte, e havia um propósito bem definido, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Versículo 10. Veja o que ele diz, é tremendo esse versículo. Ele diz: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Eu criei, disse ele, ainda que eu tenha dito, estou muito aflito. Quando o salmista diz eu criei, o sentido literal seria: eu criei, portanto falei. Esse é o sentido correto. Lá em 2 de Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, Paulo ele cita esse versículo, ele fala da maneira que ele é. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz o seguinte: está escrito, aí ele cita este salmo, só que de uma maneira completa. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 13 diz: está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Ou seja, é uma fé genuína que o salmista tinha. É uma fé que vem do coração. Não é algo apenas que fala da boca para fora. Não é um crer de boca para fora. Então, mesmo ele estando muito aflito, ele cria. E aqui está a diferença, aqui está o motivo pelo qual esse homem, mesmo à beira da morte, mesmo angustiado, mesmo aflito, triste, ele clamou pelo Senhor, porque ele acreditava, ele cria. Quando há no coração de um filho de Deus essa fé genuína, não algo somente dito pelos lábios, mas falo de um coração inundado pela fé, como o do salmista, as piores circunstâncias da vida não são capazes de anular essa fé, não são capazes. Não estou dizendo que pelo fato de haver fé verdadeira no nosso coração, você não fique angustiado, não fique aflito, não fique triste, não é isso. Tanto é que ele disse: eu criei, ainda que eu tenha dito, estou muito aflito. Ou seja, ele estava aflito sim, mas o coração dele estava cheio de fé. Meus irmãos, isso sim é vida com Deus. Isso sim é vida com Deus. Quando as piores circunstâncias da nossa vida não são capazes de apagar a nossa fé. Isso de fato é uma vida alicerçada em Deus. Você pode até dizer: ah, eu estou muito aflito, mas eu creio em Deus, como ele fala. Ah, eu estou muito
angustiado, mas eu creio em Deus. Eu já estou muito triste, mas eu creio em Deus. Eu estou à beira da morte, mas eu creio em Deus. Essa é a fé do salmista. O salmista disse: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Glória a Deus. A minha expectativa é que a mesma fé que havia no coração do salmista haja no seu coração. Haja no seu coração. Versículo 11 ele diz: em pânico eu disse, olha só, ninguém merece confiança. Ou seja, na minha perturbação, em meu pânico eu disse, ninguém merece confiança. Meus irmãos, era um momento muito difícil que o salmista estava passando. Portanto, levado por esse momento, ele diz que ninguém merece confiança. Homem algum merecia confiança. Mas o que me impressiona, o que me chama a atenção é que em relação à sua fé em Deus, em relação aos homens não havia confiança, mas em relação à sua fé em Deus, a angústia, a aflição, a tristeza, o pânico, estar à beira da morte, não fez que ele declarasse que não confiava no Senhor. Pelo contrário, foi dentro desse contexto que ele clamou ao Senhor por ajuda, ou seja, a sua fé permaneceu inabalável. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, essa deve ser a nossa meta em nossa vida espiritual. Nada, absolutamente nada, pode abalar a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. Podemos ficar assim angustiados, tristes, aflitos, mas não deixamos de lado a nossa confiança em Deus. E agora então chegamos no versículo 12, e ele faz a pergunta tremenda deste salmo. É o versículo chave deste salmo, quando ele para agora e faz uma pergunta tremenda, quando ele diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade? É um momento de reflexão. Meus irmãos, eu acho lindo agora esse momento, a atitude do salmista, o senso de gratidão que ele tem a Deus por ter o livrado da morte. Ele está grato a Deus. O salmista não quer deixar passar este momento em branco. Ele quer fazer uma coisa para que de alguma forma ele agradeça ao seu Deus. Senso de gratidão. Senso de gratidão. E eu quero ser bem sincero com os irmãos. Às vezes eu fico indignado, a palavra é essa, quando converso com alguns irmãos e vejo tanta ingratidão a Deus por tudo que Ele fez em sua vida. Eu confesso que eu fico indignado. Um monte de crentes ingratos, murmurando diante de um Deus abençoador. Meus irmãos, o que Deus fez por mim e por você, se eu morresse hoje como um miserável moribundo, com o pior tipo de câncer que você possa imaginar, pensa aí, mesmo assim, eu teria que morrer com o coração totalmente grato a Deus. Essa é a grande verdade. Porque Ele, Jesus, por amor a mim e a você, miserável pecador, condenado ao inferno, você tem que pensar nisso. Deus entregou o seu único filho para morrer a pior morte, que é a morte de cruz. Tudo isso por causa de mim e de você. Portanto, não importa a maneira que você se encontra, não importa como você vai terminar, se você é filho de Deus, você tem que morrer com o coração grato a Ele por tudo aquilo que Ele fez. Essa é a grande verdade. Vou ser bem sincero, eu fico indignado quando eu vejo a ingratidão de muitos irmãos
Não fique murmurando, se queixando por razões tolas. Pois o pior problema da sua vida, Jesus resolveu. Na verdade, o resto, comparado à salvação, é bobagem. Você ia para o inferno, Jesus te salvou, agora tudo é lucro. Não seja um crente ingrato, não seja, glorifique a Deus todos os dias por tão grande salvação. Não importa o que você está passando, não importa, tem que ser grato a Deus. Não seja ingrato. O salmista está preocupado de como ele poderia agradecer a Deus. Preste atenção na pergunta dele: como posso? Ele está perguntando para ele mesmo: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Você tem que fazer essa pergunta todos os dias. Como eu posso retribuir ao Senhor por sua bondade, pela sua salvação? E o grande problema, entre aspas, é que nada que façamos poderá retribuir à altura a bondade de Deus para conosco. Nada poderá retribuir. Meus irmãos, eu estava lembrando de um pastor, e não quero julgar o pastor, mas a atitude dele não é louvável. Pois preparar um culto de ações de graça e querer dizer que a oferta vai ser uma maneira de gratidão por aquilo que Deus fez, isso não é justo. Nada que façamos, você pode dar o seu maior dízimo, dar o seu carro, isso não vai substituir, isso não vai trocar tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Não vai. Então ele diz no versículo 13, depois que ele faz essa pergunta: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Aí ele diz: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, só restava a ele agradecer a Deus. É isso que temos que fazer. É isso. O salmista se reporta a um costume antigo em Israel. Quando o anfitrião levantava o cálice da salvação no momento de festa e agradecia a Deus pela libertação do Egito. Eles sempre faziam isso em gratidão a Deus pela libertação do Egito. Meus irmãos, o Egito no qual fomos libertos foi o império das trevas. Você era escravo do diabo, escravo do pecado. Mas Jesus nos libertou. Portanto, temos sempre que render graças a Deus pela nossa libertação, independente das circunstâncias. Temos sempre que nos alegrar por essa libertação, pois esse era o sentido do anfitrião em levantar o seu cálice naquele momento de alegria e felicidade pela libertação do Egito. Gratos a Deus, nós temos que todos os dias levantar o cálice da salvação e agradecer a Deus por tão grande salvação nas nossas vidas, independente das lutas, das circunstâncias, do contexto que você está enfrentando nesses dias. Depois o salmista, ele continua mostrando o que ele irá fazer. Então ele diz no versículo 14: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis, ou seja, o Senhor não fica feliz, por isso livrou. Senhor, sou o teu servo, diz ele: sim, sou o teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Aí ele diz no versículo 17: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Amém. Meus irmãos, que nesta noite possamos aprender com esse homem, aprender com a sua reação diante de um momento tão difícil em sua vida, onde ele não
perdeu a sua fé. E ele não deixou de agradecer a Deus após o grande livramento que o Senhor lhe deu. Senso de gratidão. Como posso, essa é a pergunta dessa mensagem, nessa noite, como posso retribuir o Senhor toda a sua bondade para comigo? Será que você, pensa aí, tem sido grato a Deus pela salvação da sua vida? Que você haja como o salmista agiu. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, chamar os músicos. Vamos refletir um pouco sobre o que foi dito. Senhor Deus do Pai,